A Estação da Sé, em São Paulo, pulsava com a febre do fim de tarde. Era um monstro de concreto e metal, respirando uma multidão apressada e anônima. O ar carregava o cheiro de ozônio e da pressa, enquanto o som agudo dos trilhos e as vozes sobrepostas criavam uma sinfonia caótica. As luzes frias e brancas ricocheteavam no piso gasto, revelando um mar de rostos indiferentes, cada um imerso em seu próprio universo de preocupações. Em meio a esse turbilhão, no entanto, existia uma pequena ilha de calma e afeto. Ali, sentada em um banco de metal, estava Carla, com seus 2 filhos, Enzo e Valentina. Ela ajeitava o cabelo da menina, enquanto o menino ria de algo que só ele via, alheios à correnteza humana que passava por eles. Um frágil e precioso reduto de amor na indiferença da metrópole. Observando-os à distância, estava Helena. Aos 48 anos, ela era a antítese daquele cenário. Vestia um tailleur de grife perfeitamente cortado, e as joias discretas em seu pescoço e pulsos sussurravam um poder financeiro que a isolava do resto da multidão. Sua postura era impecável, quase rígida, e seu rosto, uma máscara de controle profissional que ela aperfeiçoara ao longo de décadas como advogada corporativa. Contudo, seus olhos contavam uma história diferente. Fixos na pequena família, eles não continham a frieza de uma análise, mas a dor de um deserto. Uma melancolia profunda que nem todo o luxo de seu apartamento nos Jardins conseguia preencher. Ao seu lado, seu marido, Marcos, permanecia em silêncio. Um cúmplice mudo daquele olhar faminto que devorava a cena à sua frente. Com um aceno quase imperceptível de Helena, eles começaram a se mover. A aproximação foi suave, calculada para não assustar. Um sorriso polido, um elogio sobre a beleza das crianças. Carla, surpreendida, agradeceu com uma cordialidade cautelosa. Seus instintos maternos, afiados pela dureza da vida, a mantinham em alerta. Ela respondeu às perguntas sobre os nomes e as idades, mas seu corpo se inclinou sutilmente para proteger os filhos, um gesto instintivo de defesa. Helena falava sobre os olhos azuis de Valentina, um azul tão brilhante que parecia uma anomalia naquele ambiente cinzento. Enzo, mais velho, olhava para os estranhos com uma desconfiança infantil, segurando a barra da saia de sua mãe. A tensão crescia sob a superfície da conversa amigável, enquanto o som distante de um trem se aproximando começava a tremer o chão. O barulho chegou como uma onda, uma muralha de som ensurdecedora que engoliu todas as conversas e pensamentos. Foi a distração perfeita, o caos que eles esperavam. Em uma fração de segundo, a coreografia macabra se executou. Enquanto a multidão se agitava para embarcar, Marcos se abaixou e pegou Enzo no colo, cobrindo seu protesto inicial com o movimento do corpo. Simultaneamente, Helena agarrou a mão pequena de Valentina, puxando-a com uma força que desmentia sua aparência elegante. As crianças mal tiveram tempo de entender o que acontecia antes de serem arrastadas para dentro do vagão, desaparecendo na massa de corpos. O grito de Carla rasgou sua garganta, um som primitivo de puro horror e desespero, mas foi instantaneamente abafado, engolido e silenciado pelo estrondo do trem partindo e pela indiferença da estação. O apartamento de Helena era um santuário de silêncio e ordem, um contraste brutal com a vida que Enzo e Valentina conheciam. O mármore gelado sob seus pés descalços e as paredes brancas, adornadas com arte abstrata que não dizia nada, eram como um planeta alienígena. Helena os guiou para uma sala de brinquedos que parecia um catálogo de luxo, cheia de caixas intocadas e aparelhos eletrônicos. Ela se ajoelhou com um sorriso que não alcançava seus olhos e ofereceu a Valentina uma boneca de porcelana com um vestido de seda. A menina apenas recuou, agarrando-se à perna do irmão. O cheiro de lavanda do ambiente era limpo, estéril,
E para as crianças, cheirava a ausência do cheiro familiar de sua mãe, do tempero do jantar simples, do lar que, embora humilde, era o único universo que importava para eles. Em sua mente, Helena ensaiara aquele momento centenas de vezes. Seria um recomeço, uma tela em branco onde ela pintaria a família perfeita. Ofereceu-lhes suco de frutas exóticas em copos de cristal e pequenos doces de uma confeitaria famosa. Mas as crianças não tocaram em nada. Enzo, com a sabedoria precoce que a vida dura lhe ensinara, apenas observava cada movimento dela com olhos sérios e acusadores. Ele entendia, de uma forma visceral, que as palavras não podiam explicar, que aquilo era um erro. Helena tentou falar sobre a vista incrível da cidade, sobre a piscina no terraço, sobre todas as coisas maravilhosas que eles poderiam ter, mas suas palavras flutuavam no ar denso de medo e confusão, ocas e sem sentido, incapazes de preencher o vazio que a ausência de Carla deixara naquele pequeno espaço entre os dois irmãos. A primeira rachadura na armadura de Helena apareceu com um som quase inaudível, o soluço contido de Valentina. A menina, exausta de tanto medo, finalmente deixou o choro escapar, um fio de som que se transformou em um lamento baixo e constante. Mamãe, ela sussurrava entre as lágrimas, a única palavra que seu pequeno coração conseguia formar. Cada sílaba era uma agulha perfurando o delírio de Helena. Marcos, seu marido, entrou na sala, impaciente. Para ele, aquilo era uma transação, um problema logístico a ser resolvido. Ele não via a dor nos olhos das crianças, apenas o risco. Eles vão se acostumar, disse ele, com uma frieza que gelou Helena até os ossos. Mas ela sabia, naquele instante, que algumas ausências são buracos negros que nem todo o dinheiro do mundo consegue preencher. A dor de Helena não nascera naquele dia. Era uma ferida antiga, cultivada em anos de silêncio e decepção. Ela se lembrou das salas de espera de clínicas de fertilidade, do cheiro de antisséptico misturado com o perfume caro de outras mulheres esperançosas. Lembrou-se dos diagnósticos sussurrados como sentenças de morte, das palavras técnicas que significavam apenas uma coisa: vazio. Um útero que não cumpria sua promessa. Um corpo que a traíra. Ela via mães empurrando carrinhos nos parques dos jardins e sentia uma inveja corrosiva, uma raiva silenciosa do universo por lhe negar a única coisa que seu poder e sua inteligência não podiam comprar. O sequestro não foi um ato de maldade pura, mas o grito final de um desespero que apodrecia sua alma há mais de uma década. A realidade do mundo exterior invadiu a bolha de seu apartamento através da tela de uma televisão. Um noticiário da noite exibia o rosto de Carla, ampliado e devastado. As olheiras, a boca trêmula, os olhos inchados, suplicando por qualquer informação. Ela não era mais uma figura anônima na multidão do metrô. Era uma mãe cujo mundo havia sido roubado, e seu sofrimento agora era público. Televisionado para milhões. Helena sentiu o ar faltar. Aquela mulher na tela era a consequência viva de seu ato. O detetive encarregado do caso, um homem de aparência cansada e olhar penetrante, falava sobre a investigação, e cada palavra sua soava como um prego sendo martelado no caixão da fantasia que Helena tentava construir. O cerco estava se fechando, não apenas do lado de fora, mas principalmente dentro dela. É quase insuportável descrever a agonia de uma mãe nessas horas, a incerteza que corrói cada segundo. Histórias como a de Carla acontecem no silêncio, longe das câmeras, e muitas nunca encontram um desfecho. Se você se comove com essa luta, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo à luz relatos que precisam ser ouvidos, dando força a quem sente que já perdeu tudo. A noite avançou, e com ela, o desespero de Valentina se intensificou.
O choro baixo se tornou um pranto inconsolável, um som que ecoava pelo apartamento silencioso e parecia fazer as paredes de vidro tremerem. Helena tentou acalmá-la, mas seu toque era o de uma estranha. Foi então que Enzo, vendo o sofrimento da irmã, fez a única coisa que podia. Ele a abraçou com seus braços magros, deitou a cabeça dela em seu colo e começou a cantar. A melodia era simples, uma canção de ninar que falava sobre estrelas e anjos da guarda. A mesma que Carla cantava para eles todas as noites no pequeno quarto que dividiam. A voz infantil e desafinada de Enzo era a única fonte de calor e verdade naquele ambiente frio e artificial. Aquela canção foi a ruína de Helena. Cada nota simples e pura desmantelou a advogada poderosa e revelou a mulher quebrada por baixo. Ela não ouvia apenas uma melodia, mas o eco de um amor que ela havia violado, um laço sagrado que ela tentara comprar com brinquedos e promessas vazias. O som daquela voz infantil, cantando sobre anjos para proteger a irmã com medo, expôs a monstruosidade de seu ato de uma forma que nenhuma reportagem ou sirene de polícia conseguiria. Ela olhou para as duas crianças encolhidas no sofá caro, um pequeno santuário de amor mútuo em meio ao deserto emocional que ela chamava de lar. E pela primeira vez, a culpa a atingiu com a força de um maremoto, afogando todas as suas justificativas. Nesse instante de colapso, a verdade se tornou límpida e cortante, uma clareza que transformaria tudo o que viria a seguir. É por momentos de virada como este, que revelam a complexidade da alma humana, que continuamos a contar essas jornadas. Se inscrever é a forma mais simples de garantir que mais histórias de profunda transformação possam ser compartilhadas. Marcos encontrou-a paralisada, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele não ofereceu conforto, apenas pragmatismo. Eu já cuidei de tudo, Helena. Passaportes falsos, uma conta na Suíça. Saímos amanhã antes do amanhecer. Em uma semana, ninguém mais se lembrará de nós, ele disse, sua voz baixa e urgente. Ele era o arquiteto do plano, mas não compartilhava do fardo emocional. Para ele, as crianças eram um bem adquirido e a culpa, um luxo que não podiam se permitir. Ele a segurou pelos ombros, tentando sacudir a inércia que a dominava. Não estrague tudo agora. Você queria isso mais do que tudo. Nós conseguimos. Mas suas palavras soavam distantes, como se viessem de outra vida. Uma vida onde ela ainda acreditava que a posse era o mesmo que amor. Mais tarde, quando o choro finalmente cessou e as crianças adormeceram de pura exaustão, abraçadas no sofá, Helena as observou por um longo tempo. O rosto de Valentina, manchado de lágrimas secas, parecia tão frágil quanto o de uma boneca de porcelana. Mas ela era real, com um coração que chamava por sua mãe. A mão de Enzo estava protetoramente sobre o ombro da irmã, mesmo durante o sono. Eles não eram acessórios para uma vida perfeita. Eram um universo completo, com suas próprias memórias, suas próprias canções, seu próprio amor. Ela se deu conta de que, ao tentar preencher seu vazio, havia criado um abismo ainda maior na vida deles e, consequentemente, na sua própria. A advogada implacável dentro dela, a mulher que sempre vencia, sabia que havia perdido a batalha mais importante. Na quietude da madrugada, com as luzes de São Paulo piscando como estrelas distantes lá fora, uma nova resolução começou a se formar em sua mente. Não era um plano claro, apenas um sentimento, uma necessidade visceral de desfazer o que havia sido feito. O desejo desesperado de ser mãe estava sendo lentamente substituído por um pensamento aterrorizante, porém libertador. A compreensão de que o maior ato de amor que ela poderia oferecer àquelas crianças não era dar-lhes um futuro de luxo, mas devolver-lhes o passado de amor que ela havia roubado. A ideia era um embrião,
frágil e assustador. Mas pela primeira vez, desde que pisara naquela estação de metrô, parecia o único caminho possível para longe da escuridão que a consumia. A voz de Marcos, com seu plano de fuga, ecoou no silêncio do apartamento como uma blasfêmia. Para Helena, fugir seria apenas aprisionar-se para sempre naquele erro, estendendo a agonia infinitamente. Uma resolução gélida e cortante tomou o lugar da culpa paralisante. Ela não iria a lugar nenhum. Levantou-se, movendo-se com a precisão de uma cirurgiã, decidida a amputar o próprio membro doente. Pegou seu celular e, com os dedos firmes, discou o número da polícia. Sua voz, ao telefone, era um sussurro anônimo, desprovido de emoção, informando sobre 2 crianças que seriam deixadas no coreto de uma pequena praça no bairro da Liberdade. Cada palavra era uma pá de terra sobre o caixão de seu sonho delirante. Ao desligar, o silêncio que se seguiu não era de paz, mas de uma aceitação terrível e inevitável de seu destino. Com um cuidado infinito, ela envolveu os corpos adormecidos de Enzo e Valentina em cobertores macios. Ao levantá-los, um de cada vez, sentiu o peso real de seu crime, não em quilos, mas em anos de vida roubados, em canções de ninar perdidas. O trajeto de carro pelas ruas desertas de São Paulo foi uma procissão silenciosa. As luzes da cidade passavam como fantasmas pelo vidro, iluminando os rostos serenos das crianças, alheias ao drama que selava seus futuros. Helena não chorava. Suas lágrimas haviam secado, substituídas por uma clareza dolorosa. Ela não era uma mãe levando os filhos para casa, mas uma sequestradora devolvendo sua presa. Cada metro percorrido era um passo para longe da mulher que ela pensou que queria ser, e um passo em direção à mulher que precisava se tornar para sobreviver à própria consciência. A praça estava vazia, banhada por uma luz amarelada e fraca dos postes antigos. O coreto de madeira parecia um palco esperando por uma tragédia. Helena depositou as crianças com uma delicadeza que beirava a reverência em um dos bancos, ajeitando os cobertores para protegê-las do sereno da madrugada. Por um instante, permitiu-se um último gesto de uma maternidade que nunca foi sua. Inclinou-se e depositou um beijo leve na testa de cada um. Um toque tão fugaz que era quase uma prece silenciosa de perdão. O cheiro infantil deles invadiu seus sentidos uma última vez. Uma despedida que rasgou o que restava de sua alma. Afastou-se em silêncio, encontrando um refúgio nas sombras de uma árvore do outro lado da rua, para testemunhar o fim de seu ato final. A espera foi curta, mas pareceu uma eternidade. Primeiro, o som distante das sirenes, que se aproximavam até se tornarem um lamento agudo que cortava a noite. As luzes azuis e vermelhas piscaram, pintando a praça com cores de urgência e desespero. Então, um carro comum parou bruscamente e dele saiu Carla, correndo de uma forma desajeitada, tropeçando nos próprios pés. O grito que ela deu ao ver os 2 pequenos vultos no banco não foi de medo, mas de um reconhecimento animal. Uma explosão de alívio tão poderosa que parecia ter força física. Ela se atirou sobre eles, seu corpo sacudindo em soluços incontroláveis, enquanto os abraçava, beijava e chamava seus nomes. Das sombras, Helena assistiu àquela cena de amor puro e visceral, a imagem que selou sua transformação e sua ruína. Enquanto Carla se agarrava aos filhos como uma náufraga à sua única tábua de salvação, Helena deu as costas e caminhou para longe, não para fugir, mas para se entregar. Horas depois, na sala fria de uma delegacia, diante do olhar cansado do detetive, ela confessou tudo. Não havia desculpas em sua voz, nem tentativas de justificar o injustificável. Havia apenas a verdade nua de uma dor que a levou à loucura e o arrependimento profundo de quem entende a dimensão do abismo que criou. Ela narrou sua história não como uma vilã em busca de misericórdia,
mas com a dignidade esgotada de alguém que finalmente aceitou as consequências de seus atos. A confissão não era o fim de sua liberdade, mas o começo de sua penitência. O único caminho possível para, um dia, talvez, perdoar a si mesma. Os anos que se seguiram não foram de liberdade, mas de uma reclusão que ia além das grades. Helena enfrentou o sistema judicial com a mesma competência que a tornara uma advogada temida, mas desta vez a usou contra si mesma. Recusou artifícios legais para diminuir sua responsabilidade, aceitando a totalidade de seu erro com uma dignidade sóbria que surpreendeu a todos. Sua confissão detalhada e seu arrependimento visível e inabalável foram fatores cruciais para a determinação de sua pena. Durante seu tempo na prisão, ela não buscou privilégios, mas o silêncio e a reflexão. Leu vorazmente, não sobre leis, mas sobre psicologia infantil e trauma, tentando compreender a profundidade da ferida que havia causado. Sua penitência não era apenas legal. Era uma jornada interna para desmantelar a mulher que fora e encontrar, nos escombros, algo que valesse a pena reconstruir. Ao sair, Helena não era mais a mesma mulher. O tailleur de grife fora substituído por roupas simples, e a máscara de controle profissional dera lugar a uma serenidade conquistada a duras penas. Ela liquidou seu patrimônio, o apartamento nos jardins, as obras de arte, as joias, e com cada centavo ergueu uma fundação. A Fundação Recomeçar nasceu não como um ato de caridade para limpar sua imagem, mas como uma consequência lógica de sua transformação. Sua missão era clara e direta: oferecer suporte integral à mãe solo em situação de extrema vulnerabilidade, fornecendo moradia, assistência jurídica, capacitação profissional e, acima de tudo, a segurança para que nenhuma delas precisasse enfrentar a indiferença da metrópole sozinha, garantindo que seus filhos pudessem crescer em um ambiente de estabilidade e afeto. Os primeiros beneficiários, por uma escolha óbvia e necessária, foram Carla e seus filhos. A fundação lhes proporcionou um apartamento seguro e mobiliado em um bairro tranquilo, longe do caos que quase lhes roubara tudo. Enzo, que nunca tivera um quarto só seu, encontrou nos estudos um refúgio e se tornou um aluno exemplar. Valentina, com seus olhos azuis ainda mais brilhantes, descobriu uma paixão pelo balé, e a leveza de seus movimentos contrastava com o peso do passado que, aos poucos, se tornava uma memória distante. Carla, com o fardo da sobrevivência diária aliviado, pôde finalmente ser apenas mãe. Ela fez cursos de administração e, com sua força e empatia naturais, tornou-se uma peça fundamental na gestão da própria fundação, ajudando outras mulheres a encontrar o caminho que ela mesma percorrera. 5 anos depois, no pátio ensolarado de uma creche recém-inaugurada pela fundação, o som que preenchia o ar não era o de trens, mas de risadas infantis. Carla, agora coordenadora do local, observava Enzo e Valentina brincando com outras crianças. Seu rosto, um mapa de paz e orgulho. Helena chegou discretamente, sua aparência mais suave, os cabelos grisalhos assumidos. Ela não se aproximou. Apenas ficou à distância, observando o resultado tangível de sua redenção. Seus olhos encontraram os de Carla do outro lado do pátio. Não houve palavras, apenas um aceno de cabeça lento e silencioso. Um reconhecimento mútuo, não de perdão, mas de uma história compartilhada de dor e renascimento, que, contra todas as probabilidades, florescera em um legado de esperança. É por desfechos como este que transformam uma ferida profunda em um legado de cura, que continuamos a narrar estas jornadas. A sua inscrição é o que nos permite encontrar e partilhar mais histórias que nos lembram da capacidade humana de reconstruir.